Ele já foi anunciado. O cyberbullying é uma forma de violência que afeta sobretudo os mais novos. Acontece na internet e por lá se podem fazer diversas ameaças e outros atos de intimidação que geralmente despertam medo e raramente são punidos. Nós fomos para a rua perceber o que pensam os jovens sobre este novo fenómeno. Usar a internet para fazer ameaças, difamações ou violência psicológica. É isto o cyberbullying, uma forma diferente de fazer bullying, ou seja, de causar mal-estar a outra pessoa. É mais comum entre jovens e, nos últimos anos, tem passado das escolas para o mundo virtual, onde as consequências podem ser bem piores. Já foste gozado na internet? Nunca fui gozado, nunca. Mas já vi muitas cenas online e muita gente partilha dessas situações, mas nunca me aconteceu a mim. Já gozaste com alguém? Também não. Se não, na brincadeira com os meus amigos, mas nada de mais. Entre os meus amigos, e assim, que eu sei que nos damos bem, já fizemos comentários menos apropriados, mas nada de mais. Há sempre aquelas fotos mais estranhas de nós que os amigos gostam de pôr na internet, mas é só isso, é sempre uma brincadeira. Pessoas que sofreram cyberbullying, sim, situações até um bocado chatas para a própria pessoa, que envolviam até certas fotos e pronto, divulgadas na internet. Vi umas coisas que não devia e depois ficou um bocado traumatizado e houve pessoas até que gozaram um bocado, mas... É pior do que o bullying presencial. Sim, acaba por ser, porque afinal é documentado, são coisas que nós não podemos intervir, porque são partilhadas, são espalhadas e a pessoa perde completamente o controle da situação. O bullying pessoal é ter alguém e... olha, foi aquele. Pronto, está arrumado. Agora o da internet é um bocado chato. Depois as informações são guardadas e depois pode deixar de estar online, mas de um momento para o outro passa a estar online outra vez. Psicologicamente vai magoar as pessoas porque vai atingir muita gente. Como é que tu te defenderias se visse alguma fotografia tua a circular na internet que não gostasses? Não sei, provavelmente recorreria a denunciar a fotografia ou uma coisa do género. No caso de cyberbullying, acho que uma pessoa não tem maneira de se defender. Por se tratar de um fenómeno diferente, o perfil das vítimas também sofre alterações. Os visados não precisam de ser os mais fracos. Muitas vezes, as vítimas de bullying no dia-a-dia tornam-se depois os agressores na internet. Realmente as pessoas que às vezes sofrem estas consequências de uma forma presencial vão se vingar mais tarde a nível da internet, porque é sempre mais fácil. As pessoas às vezes com mais autoestima e assim, acho que às vezes na internet sofrem mais do que propriamente as outras pessoas. Alguns casos acabam mesmo em tragédia. Em 2012, a história de Amanda Todd escandalizou o Canadá. Depois de ser chantageada e intimidada na internet, a jovem de 15 anos cometeu suicídio. Em Portugal, o último estudo sobre o tema indica que 5% dos jovens entre os 9 e os 16 anos dizem ter tido experiências de cyberbullying pelo menos uma vez na vida. Temos dois convidados para nos ajudarem a conversar sobre este tema e também para darem alguns esclarecimentos aos nossos telespectadores. Tito Moraes já foi nosso convidado noutras ocasiões, tem este livro a ser apresentado no Porto dentro em breve, ele já foi apresentado em Lisboa, Cyberbullying, um guia para pais e educadores. E temos também connosco a Luzia de Oliveira Pinheiro, que é investigadora e doutorada em Ciências da Comunicação. A sua tese de doutoramento e mestrado diz respeito mesmo a cyberbullying e cyberstalking. Vou começar talvez pela Luzia, dado que, Tito, nós já temos conversado em tantas ocasiões. Há mesmo necessidade de aprofundar este estudo a ponto de se chegar a uma tese de doutoramento e tese de mestrado? Sim, há mesmo. Porque sobre este tema, o que existe, a parte teórica quanto estudos, são muito dispersos. E ainda é um tema que ainda é muito tabu. É mais a detecção do problema do que propriamente o aprofundamento do mesmo, não é? A detecção do problema, ou seja, os estudos que existem são muito escassos e são dispersos, não são muito específicos. E sobre a teorização, também na altura havia muita dispersão, quando eu iniciei o meu mestrado, havia muita dispersão. Então eu senti necessidade de coligir toda a informação para formular, até perceber qual foi a origem do cyberbullying, não é? E que formas é que... Qual foi a origem? Sim. Ou seja, como é que começou a existir o cyberbullying? Quando é que surgiu? Quais foram os antecedentes?
E então cheguei a... Responda-me, quais foram os antecedentes? Os antecedentes foi... surgiu a internet, não é? Sim. E no princípio, quando a internet começou a surgir, não era muito acessível a toda a gente. Mas... lenta, cara. Sim. E, ou seja, as pessoas mais comuns não tinham acesso a ela. As pessoas já com algum nível de estudos. E nessa altura começou a surgir o tal cyberstalking, que nos Estados Unidos existe o vice-presidente Al Gore, na altura falava sobre o cyberstalking. Que é? Que era, eles apontaram como uma versão inicial do cyberbullying, que era a perseguição online. Okay. Ou seja, aquela perseguição que no dia-a-dia acontecia, passou a existir online. E eles falavam sobre não pensem que isto não é importante, porque isto é o mesmo que... Claro. O diz-diz, não é? Sim. Porque... No fundo foi a transposição do diz-diz para o digital, não é? Exato. Aliás, temos uma questão que é, quando está online, dentro de casa estamos a ser vítimas na mesma. Mesmo que não estejamos a utilizar a internet. Exato. Ou que alguma vez utilizemos, não é? Sim, porque a questão é essa. Aliás, há muitos pais que, quando os filhos são vítimas de cyberbullying, dizem, vamos acabar com as contas sociais, porque o problema é você utilizar a internet. Isso é errado. Porquê? Porque ninguém precisa utilizar a internet para ser vítima de cyberbullying. Porquê? Porque quem pratica o cyberbullying é quem utiliza a internet. Portanto, se a vítima não utilizar a internet, pode saber ou não que está a ser vítima. Claro. Ou seja, fica sem maneira de se defender, de recolher informações sobre o que é que se está a passar. Claro. Pode ser avisada por outros, não é? Que está a ser vítima de cyberbullying. É um dos conselhos que é dado no livro, Tito. É porque essa é uma das coisas que faz. O receio de ser punido pelos pais normalmente, de ter acesso à internet, é uma das formas que faz com que os filhos não denunciem as situações aos pais. Porque têm receio de ser punidos, impedindo-lhes o acesso... Como se a culpa fosse deles, não é? Exatamente. E esse é outro problema também, porque muitas vezes as vítimas sentem que devem ter feito alguma coisa. O que é que eu fiz para merecer uma coisa dessas? Portanto, muitas vezes isto cria sentimentos de culpa nas vítimas relativamente a comportamentos que eventualmente possam estar na origem do cyberbullying. Tito, será uma extensão do bullying, tal como o conhecemos nas escolas, não é? Sim, sem dúvida. Ou nos locais de trabalho, porque o bullying também cometemos este erro de atribuir o bullying apenas àquilo que é uma ofensa no ambiente escolar. Mas o bullying vai muito para além das escolas. Vai, sim, senhor. E curiosamente referir isso, porque está neste momento a decorrer uma iniciativa que é a Plataforma contra o Bullying no Trabalho. Por exemplo. Que é uma proposta que será apresentada brevemente na Assembleia da República. Porque é outra área onde estão a ocorrer comportamentos de bullying, é no local de trabalho, e aí envolve os adultos, não envolve as crianças e os jovens. Os adultos não vão ficar sem conta na internet. É isso. Refocando a questão do cyberbullying, aproveitar também para dizer que este mês, o mês de outubro, em muitos países, é celebrado como o mês da prevenção e de combate ao bullying. E a esse nível queria deixar de saudar o Conselho de Beja, porque com uma associação chamada Sementes de Vida, a rede social do Conselho de Beja, a Câmara Municipal e a CPCJ lançaram uma iniciativa com a colaboração de Luís Fernandes, que é o meu colega que escreveu este livro, de lançar essa celebração do mês de combate ao bullying em Portugal. Começou com Beja e esperamos que para o próximo ano possamos estender isto a outros concelhos e outros distritos. Luzia, os nossos telespectadores podem questionar-se como é que eu evito isto? Não evitam, não é? Não. O que eles devem fazer é prevenir-se e estar preparados para lidar com uma situação de cyberbullying. Como é que se podem prevenir? Prevenir, por exemplo, quem utiliza as redes sociais deve, para já, ter uma palavra-passe forte, ativar todas as medidas de segurança para acessos à conta.
deve monitorizar, por exemplo, pesquisar no Google sobre si mesmo para ver o que é que se está a passar. Isso com alguma periodicidade? Sim, criar um alerta, por Sim. exemplo. Existe um serviço em google.com/alerts que permite criar um alerta com variações do meu nome. Não te importas de repetir, por favor? Sim. Google, eu vou fazer como em casa, vou escrever também. Ora, /alerts. Google com 2 Os, para quem não está familiarizado. Google barra. .com. Não, .com. É .com, desculpa. Sim, sim. .com, google.com barra. Alerts. Alertes. Exatamente. Em inglês, alert. Alerts. Alertes, assim. E então e isso aqui... o que é que permite? Permite-me definir um alerta com variações do meu nome. Por exemplo, eu tenho alertas definidos para Tito de Moraes, entre aspas. Assim apanha-me sempre que o nome Tito de Moraes for referido na internet, eu recebo diariamente, posso definir semanalmente ou mensalmente, um alerta das páginas onde esse nome está a ser referido. Mas há pessoas que às vezes não escrevem o meu nome sem o de. Portanto, eu crio também um alerta para Tito Moraes. E dessa forma, quando as variações do meu nome, posso também criar um alerta associando uma localização. Por exemplo, se o meu nome for muito comum, não é? Associar uma localização, isso pode especificar e localizar melhor a determinada pessoa e não, porque, por exemplo, Luís Fernandes poderá haver muitos, não é? Um nome mais comum. Portanto, se o Luís criar um alerta Luís Fernandes mais Beja, já é mais específico. E isso faz com que, quando eu recebo um alerta sobre referência ao meu nome na internet, eu posso ir ver e saber, e normalmente estes alertas são emitidos tipo 24 horas depois do conteúdo ser colocado online, e isso permite-me saber onde é que estão a dizer bem ou onde é que estão a dizer mal de mim. Claro. E eu, por acaso, já tive situações, eu recordo-me, por exemplo, uma vez ter ido aos Açores para fazer uma palestra sobre este tema. E um dos alertas que recebi era sobre, uma semana antes ainda de eu ir aos Açores, pessoas que comentavam, jovens, não é? Só de uma forma pouco simpática, o que eu ia lá fazer. Portanto, isso permitiu-me saber com alguma antecedência que provavelmente iria ter uma audiência hostil. Portanto, teria que ir preparado para isso. Tive uma situação também, e estava a contar ao Luzia, que há uns anos atrás dei uma entrevista a uma revista de informática. E houve um fotógrafo, portanto, tirou a fotografia para acompanhar a entrevista. E, para além da edição em papel, essa entrevista também foi publicada online. E a minha fotografia foi copiada e colocada num outro site. Graças a esse alerta, eu recebi uma notificação a dizer-me que o meu nome e a minha fotografia tinha sido colocado num site. Achei estranho, porque era um fórum pornográfico. O que é que eu estaria a fazer num fórum pornográfico? Segui o link, fui ver... Essa também é uma forma de cyberbullying, atenção. Claro que sim. Não é? E isso permitiu-me ir ver, não é, que havia uma pessoa que tinha copiado essa fotografia, colocado num outro contexto, a tecer comentários ofensivos, não é? Sim. E isso permitiu-me também poder agir sobre esse tipo de conteúdo. Como é que isso se faz? Por exemplo, se for numa página de uma rede social, eu posso denunciar esse tipo de conteúdos, porque as redes sociais normalmente têm mecanismos para isso. Neste caso concreto, era um fórum, é mais complicado. Alguns desses fóruns têm mecanismos de denúncia também. Mas, neste tipo de fórum, as pessoas, quem gere isso, o que quer é que haja polémica, que traga gente e tudo mais. De maneira que não é assim muito fácil. E esse em particular era um fórum muito conhecido e havia muitas denúncias da Polícia Judiciária relativamente a eles. Vamos ajudar os nossos telespectadores. Luzia, o que é que eu, consumidor normal, cidadão, já ia dizer consumidor da internet, mas não me posso esquecer de todos os outros que não consomem a internet e que podem vir a ter conhecimento de estarem a ser vítimas de cyberbullying, devo fazer assim que souber que estou a ser vítima? Pronto, inicialmente, quem for utilizador deve confirmar as definições de privacidade da sua página, deve mudar passwords e denunciar sempre que isso for possível. Pessoas que não utilizem a internet e saibam que estão a ser vítimas,
Se forem avisadas por alguém, pedem os dados à pessoa para ela fazer um print screen para imprimir. Claro. E? Se não houver a capacidade disso, pronto, há quem não possa imprimir. E a quem é que se dirigem? Dirige-se. Se houver polícia judiciária, vai-se à polícia judiciária apresentar a queixa, levar todas as provas que tiver consigo. Sim. Eu aconselho sempre que houver possibilidade, façam um print screen, imprimam, levem consigo. Porque o que está hoje online, amanhã pode não estar. Pode não estar e depois pode voltar a estar 2 dias depois. Sim, exatamente. E se houver o print screen, a Polícia Judiciária tem ali as evidências, tem os endereços, pode conseguir encontrar a pegada digital do agressor. Se não, pronto, vai se não a houver Polícia Judiciária, PSP ou o GNR. Ou o GNR. No caso. Se forem situações que impliquem crime, porque poderá haver situações que são... Uma ofensa pode ser um crime. Certo, sim. É verdade. Mas às vezes podem ser situações que ficam ali numa zona cinzenta entre o humor e a ofensa. Okay? O humor como desculpa, não é? Exatamente. Sim. E isso muitas vezes são situações que, em termos policiais, as autoridades, quer dizer, recebem queixas dessas de tal forma que, infelizmente, não lhe dão no material a importância não é devida. Não é? Há aqui uma questão que eu acho que é importante. É as pessoas não entrarem em pânico. Não é? Por exemplo, quando uma fotografia, no caso que eu lhe referi, por exemplo, minha, que é divulgada num fórum pornográfico, como foi o caso, as pessoas têm a tendência, toda a gente já sabe disto, os meus colegas de trabalho... E entram em modo de pânico. É mesmo? É isso mesmo. Portanto, é bom contar até 10, se necessário até 100, e às vezes até 1000. Pousar os pés no chão para não agirem de uma forma emocional. Claro. Muitas vezes também a tendência, as pessoas ao reagirem emocionalmente, digamos, contra-atacarem. Sim, até respondem, não é? Exatamente. E ter a noção de que ao fazerem também podem estar a cometer um crime. Portanto, muitas vezes a esse nível é melhor ignorar publicamente se elas são as vítimas. Sim. As escolas aqui têm um papel na situação que estava a dizer, destas situações, muitas vezes que são cinzentas, muito importante. Porquê? Porque a escola normalmente é o ponto de contacto. Apesar disto poder acontecer a partir de casa, a escola é o ponto de contacto, muitas vezes, entre as vítimas e os agressores e também os observadores, que são aqueles que veem esses conteúdos e que muitas vezes não fazem nada. E esses sim podem e devem intervir. Sim. Quando nós somos vítimas, neste tipo de casos, e onde há suspeitas que possam envolver colegas e coisas assim nesse género, devemos também reportar a situação ao diretor de turma ou à direção da escola, porque a escola tem mecanismos, muitas vezes, que pode ajudar a ultrapassar essas situações. Aliás, porque o mundo digital serve muitas vezes de vendetta para aquilo que ocorre no dia-a-dia das escolas. E o bullying muitas vezes está ligado ao ciberbullying. Ou seja, há comportamentos de bullying que têm lugar e que muitas vezes há vinganças, como estava a dizer, que têm lugar através da internet. Tem respostas a algum do bullying que é provocado. Exatamente, porque é mais difícil saber-se quem é que está a ter esse tipo de comportamento, é mais difícil identificar os agressores. Não é? O que é que devem os pais fazer? Devem, de vez em quando, espreitar os perfis dos filhos? O que é que a vossa experiência... Ficamos com a conversa aberta, podem responder. Os pais, para já, devem, se não sabem como é que se utiliza a internet, devem passar a saber, porque isso é meio caminho andado. Porque assim sabem prevenir-se e sabem indicar aos filhos o que é que eles devem fazer. Mas isso sabemos que não é corrente, não é? Pois não. Há uma coisa que é essencial, que é os pais criarem uma relação de confiança com os filhos. Exato. Para que... até os filhos tenham abertura para falar sobre estes problemas aos pais, não é? Exatamente. Que a preocupação não vai ser punir os filhos, mas ajudá-los a ultrapassar esse problema. E há uma outra coisa que também é preciso ter a noção, e que muitas vezes os pais não têm. Eu ainda este fim de semana, em conversa com um colega americano, ele tinha estado numa sessão em que os pais diziam que não estavam muito preocupados com os comportamentos dos filhos, sabiam que os filhos se comportavam bem e tudo mais. É bom que os pais tenham a noção que os nossos filhos, muitas vezes, em dinâmicas de grupo, podem ter comportamentos que não se coadunam com os valores segundo os quais nós os educamos. Portanto, o comportamento que vemos junto de nós. Exatamente. E eu às vezes costumo dizer que, tendencialmente, os agressores não têm pais.
porque os nossos filhos só fazem o bem, não é? Não fazem o mal. Não, e é bom nós termos a noção de que os nossos filhos também podem ser agressores, se estiverem sujeitos a dinâmicas de grupo e muitas vezes serem levados a cometer ações e dizer e fazer coisas que de outra forma não fariam. Portanto, é bom os pais estarem alertas. E depois, há duas coisas também que podem fazer. É ajudar os filhos a compreender o que é empatia, ou seja, saberem pôr-se nos pés dos outros, saberem colocar-se nas situações dos outros, para saberem o que dizem ou fazem pode fazer sentir aos outros e conseguirem refletir-se nisso. E outro aspecto também que nós também referimos no livro e que é importante é desenvolver a resiliência, ou seja, a capacidade de resistir à adversidade. E isso é uma competência que é útil, quer para prevenir agressões, quer para saber como lidar com as agressões. Porque se o agressor for resiliente, não vai sentir necessidade de descarregar nos outros as suas frustrações e tudo mais. Se a vítima for uma pessoa resiliente, vai saber lidar com essa adversidade. Até porque este tipo de comportamento também muitas vezes esconde alguma cobardia, porque muitas das pessoas não são capazes de expressar diretamente o que sentem aos outros, e então por trás das teclas são verdadeiros heróis. Também deve ter, com certeza, estudado isso. Aliás, falar nos pais, em alguns casos há mais relações dos filhos com os pais, e os filhos, como não podem descarregar as suas frustrações, os pais descarregam nos colegas, que estão ao alcance deles, e lá está a parte da cobardia. Sim. Descarregam sempre nos colegas que não conseguem defender-se, ou que veem como este não vai fazer nada, eu sou superior a ele. Como vítimas mais prováveis. Exato. E este aspecto às vezes chega a ser trágico, porque, por exemplo, jovens com necessidades educativas especiais muitas vezes estão sujeitos não só a situações de bullying, como também a situações de cyberbullying. Ou seja, já não basta serem pessoas que estão particularmente fragilizadas e vulneráveis e ainda estarem sujeitas a esse tipo de situação. Conselhos finais aos pais, encarregados de educação, avós, inclusivamente, que a esta hora vem o programa. Valerá a pena cortar a internet em casa? Acabou a internet? Que é para não termos mais estes problemas? Eu acho que não. Não? Não. Dar só Acho que são mesmo. é retirar-lhes, digamos, a possibilidade de terem acesso a uma ferramenta cujos benefícios são incomensuravelmente maiores que os prejuízos. Eu deixava 4 coisas. Que qualquer pai, qualquer mãe, avó, familiar, professor ou educador encarar estas questões segundo 4 perspectivas. A perspectiva regulamentar, ou seja, a internet não é Wild West, não é selva, não é? A legislação que se aplica no dia-a-dia também se aplica na internet. Há leis, não é? E as pessoas podem ser incriminadas por aquilo que fazem. É importante também, no caso das escolas, terem regulamentos que prevejam a utilização deste tipo de questões. Este primeiro aspecto. Segundo aspecto. E ter também regras em casa, não é? O segundo aspecto é um apelo às escolas que integrem estas temáticas, que elas não fazem parte do currículo, e essa foi uma análise que nós fizemos, e cada vez mais as escolas me solicitam a mim e aos meus colegas que escreveram um livro para abordarmos esta questão. Era importante que isto fosse um tema que passasse dificuldades com o bullying, a integrar o currículo escolar. A nível dos pais, a abordagem educativa, onde referi a importância da empatia e da resiliência e do acompanhamento, sermos pais presentes na vida dos nossos filhos, quer seja online, quer seja offline. Não os deixar sozinhos. Sem dúvida. E por fim, as tecnologias também nos podem ajudar se nós conhecermos as ferramentas de privacidade, como denunciar conteúdos, como denunciar utilizadores abusivos. É importante nós sabermos como é que isso funciona para podermos defender. Sim, e também termos a noção de que não somos amigos de toda a gente. Sim, e nem toda a gente é nossa amiga, porque há muitas pessoas que vivem com essa preocupação constante de que para estar de bem com a vida têm que agradar a toda a gente. E isso é
impossível na existência Claro. humana. Sem não é? dúvida. Temos todos gostos Sem a menor diferentes. sombra de dúvida. Sem a menor sombra de dúvida. Cyberbullying, quando é que este livro vai ser apresentado no Porto? Já há data? Dia 15 de novembro no Porto, 28 de outubro, 29 de outubro em Beja, será 18 de novembro em Ponte de Lima. Estas são assim São as datas mais próximas. próximas. Muito obrigado a ambos por terem estado aqui connosco para falar sobre este tema que é muito atual e que preocupa muitos